Breve introdução do HTML5 e CSS3. O objetivo desta aula é apresentar uma breve introdução do HTML5 e CSS3 para você. HTML. O HTML é uma linguagem de marcação utilizada para desenvolvimento de páginas que podem ser disponibilizadas na web, intranet ou mesmo em aplicações apresentadas em browsers. HTML é a redução de Hypertext Markup Language, em inglês, ou linguagem de marcação de hipertexto, em tradução livre para o português. Marcação significa que o texto é marcado com tags, que chamamos de etiquetas, e o interpretador, no caso o browser, estrutura e apresenta o texto conforme estas etiquetas. Hipertexto tem referência a poder navegar entre textos por meio de links, que são as ligações contidas no próprio texto. O HTML, o protocolo HTTP, que é o acrônimo de Hypertext Transfer Protocol, e o WWW, o World Wide Web, estão relacionados, pois são partes de um mesmo todo, similares a peças de um mesmo motor. CSS. CSS é uma linguagem ou conjunto de regras para apresentação de conteúdo que estiliza, formata o conteúdo associado a uma linguagem de marcação, como o HTML, o XML, o XHTML, enfim. É a redução de Cascading Style Sheet, ou folha de estilos em cascatas, em português. Folha de estilos porque estabelece o estilo do que é apresentado, e cascata porque implementa a hierarquia das marcações tags de forma que marcações filhas herdam o estilo das marcações pais e mães. Como que surgiu o HTML e o CSS? O HTML foi criado entre 1990 e 1991 junto com um conjunto de protocolos, por exemplo o HTTP, por Tim Berners-Lee no CERN, o European Council de Nuclear Research, na Suíça, com o objetivo de interligar instituições de pesquisa e compartilhar documentos. Em 1992, o HTML e esses protocolos foram liberados sob forma de uma biblioteca, a Biblioteca de Desenvolvimento WWW, ou World Wide Web, uma rede de alcance mundial, junto com o HTML, proporcionou o uso em uma escala mundial da internet, de forma como a conhecemos atualmente. Com a popularização de sites e a necessidade de incluir estilos e formatos nas páginas, percebeu-se a necessidade de criar uma linguagem complementar ao HTML, para que esse se concentre somente na estrutura das páginas e esta nova linguagem no estilo e na apresentação. Foi assim que, em 1995, esses dois senhores apresentaram a proposta do CSS, que logo foi apoiada pela W3C. Hoje, o W3C, um consórcio criado para a padronização da web, trabalha na evolução destas linguagens e na adoção e padronização do seu uso pelos browsers. Evolução do HTML. Em 1945, esse senhor, Vannevar Bush, propôs um artigo intitulado As We May Think, a capacidade de relacionar informações armazenadas por meio de ligações dinâmicas ou links. Em 1965, Ted Nelson, em arquivo publicado no livro Literacy Machines, cunhou o termo Hypertext. Em 1967, a equipe liderada por Andres Van Dam, na Brown University, desenvolveu o primeiro sistema em hipertexto, o Hypertext Edit System. Bill Atkinson criou o HyperCard, sistema para a criação de sistemas em hipertexto. Vou dar uma pausa aqui e falar para você por que o hipertexto é tão importante assim. Porque é o hipertexto que permite, o conceito do hipertexto que permite ligar, ou seja, os links nas páginas que temos no HTML, que é propriamente a estruturação da internet. A internet é uma grande teia, né? Por isso que é web em inglês, teia, de páginas ligadas. Então o hipertexto é o que permitiu tudo isso, o conceito do hipertexto que antes não havia. Por isso que nós colocamos desde 1945 e 1987 toda essa relação do hipertexto com o HTML e com a internet. Voltando aqui para a cronologia,
Em 1990-91, Tim Berners-Lee cria o HTML, o HTTP e protocolos relacionados. Né? Hypertext, de novo, referência ao hipertexto. Então, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Né? E Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. Para você ver como o hipertexto, esse conceito foi fundamental para a internet. Em 1991, o CERN lança a biblioteca para desenvolvimento www. Em 1993, publicada o HTML versão 1. Em 1995, esses dois senhores, né, de nome difícil de pronunciar, propõem a criação do CSS. Em 1995, o IETF publicou o HTML 2.0. Em 1996, o W3C, esse consórcio do qual falamos, assume a evolução do HTML. Em 1997, é publicado o HTML 3.5. Em 1999, publicado o HTML 4.0. Em 2000, o HTML torna-se uma norma internacional, publicada pela ISO, ou seja, ela vira ISO IEC 15.445 de 2000. Em 2014 é publicado o HTML5 e a versão atual do HTML. Não é? Complementos ao HTML e CSS. Como vimos, o HTML é responsável por estruturar e o CSS por estilizar as páginas, porém há situações em que é preciso incluir mais recursos. Então o HTML ele estrutura uma página e o CSS ele faz o quê? Ele formata, ele dá estilo na página, ele embeleza a página para ser apresentada. Não é? Porém, o que acontece? Criou-se também linguagens de suporte para outras coisas, por exemplo, o JavaScript. O JavaScript é responsável por apresentar conteúdo dinâmico. E o PHP, por exemplo, ou ASP.NET, permite enviar ou receber informações de outros sistemas e muitas outras. Tá? Com o crescimento do fluxo de informações e uso da internet, o ecossistema de linguagens aumenta constantemente. Porém, o HTML e o CSS são e continuarão sendo fundamentais para a criação de páginas. Então, você está no caminho certo. Aprender HTML e CSS é a base para aprender qualquer outro tipo de linguagem, até porque a internet é uma realidade que veio para ficar. Breve introdução ao HTML5 e CSS3 é esta aula. Foi a aula que vimos, por agora ficamos por aqui e te vejo na próxima aula.